3, versículo 1 em diante. 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar enquanto você procura o livro de 1 Samuel, capítulo 3. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos nessa noite, Senhor, porque Tu és digno, ó Pai, e te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, por atos, pensamentos, obras e palavras. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa palavra, que o Teu povo possa entender, compreender, assimilar, absorver a Tua palavra nessa noite, ó Pai, e levar na tábua do seu coração, ó Pai, aquilo que vai ser pregado, Senhor, e que venha produzir frutos, ó Pai, na sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 3 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor. Trocar o microfone. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Podem sentar. Aleluia.
Você leu comigo esse texto. Samuel é chamado por Deus. Samuel Deus quer falar com Samuel. Sabe, irmão? Em todo tempo, Deus quer falar com o seu povo. Deus usa Samuel, Deus fala com Samuel, da mesma forma que Deus falou com Moisés, da mesma forma que Deus falou com Davi, e da mesma forma que Deus fala nos dias de hoje. Deus, Ele fala em todo momento. Deus, Ele quer instruir seu povo em todo momento. A pergunta é: nós queremos ouvir a Deus? Sabe por quê? Porque geralmente Deus, Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. Deus, Ele não nos chama para fazer aquilo que nos agrada. Não. Geralmente não é assim. Quando Deus chama Samuel, Ele está falando aqui com Samuel que vai cobrar de Eli e dos filhos aquilo que foi feito de errado na casa dele. Muitas das vezes, a gente tem que saber se a gente quer ouvir. Quando você vem para a igreja, você não está aqui para ouvir o pastor que está falando, porque eu não estou aqui falando de mim mesmo, eu não estou aqui falando de um livro que eu escrevi, eu não estou aqui contando uma experiência de vida minha. Não, eu estou aqui falando a palavra de Deus, inspirado por Deus, para dar direção para a tua vida. Eu estou aqui para falar debaixo do poder de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, coisas que podem fazer de você pessoas abençoadas, que podem fazer de você pessoas diferentes e que podem levar você ao caminho do céu. A minha função aqui é essa. Eu não tenho outra função aqui. Então você não vem aqui ouvir aquilo que eu acho. Eu não estou falando aqui aquilo que eu acho da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui aquilo que eu penso da palavra de Deus. Eu não fui chamado para falar o que eu acho que eu penso. Eu fui chamado para falar aquilo que é. Não importa se eu concordo, se eu discordo com a palavra de Deus. Eu fui chamado para obedecê-la incondicionalmente. Eu fui chamado para obedecê-la de olhos fechados. Para isso que eu fui chamado. E aqui eu tento passar aquilo que o Espírito quer que eu passe para a igreja. Agora a pergunta é: você quer ouvir aquilo que o Espírito fala? A Bíblia vai falar na Apocalipse várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o Espírito fala à igreja. E a gente muitas vezes se mata falando, a gente muitas vezes se esmoela falando, e a gente muitas vezes não vê mudança. A gente muitas vezes não vê esforço para poder a pessoa mudar a sua vida. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso lá na frente gera cobrança. Isso lá na frente gera problema. Porque muitas das vezes não somos cobrados hoje,
mas podemos esperar que um momento vai chegar. Os filhos de Eli comiam da comida sacrificada, fazia uma arruaça, fizeram o que queria e o que não queria. Nada acontecia com eles, nada. Eles viviam totalmente de forma errada, eles viviam totalmente na desobediência a Deus. Eles sabiam que faziam errado, mas continuavam praticando o errado. Só que um dia chegou a cobrança, e morre pai e morre filhos. Por quê? Porque não quis obedecer aquilo que um dia ouviram, aquilo que sabiam. E Deus, Ele escolhe Samuel para falar. E se você for ler, no dia seguinte ele chega para Samuel e pergunta: meu filho, o que foi que Deus falou para você? Samuel vai lá, abre a boca e solta tudo, porque isso é profeta. Isso é profeta. Solta tudo aquilo que Deus falou. Agora, na minha vida, eu tenho tido atenção naquilo que é pregado no altar? Eu tenho levado para casa aquilo que é ensinado no altar? Eu tenho praticado aquilo que eu aprendo com Deus? Aquilo que Deus me instrui? Eu tenho feito a minha parte? A pergunta é essa. Por quê? Porque o benefício é para quem obedece. O benefício é para quem ouve e pratica. E a palavra de Deus fala sobre isso, que aquele que ouve e não pratica está em pecado. Agora aquele que ouve e pratica é abençoado. Está escrito, acabou. Não tem como mudar isso. Não tem como ter outra história. A pergunta é: eu vou e volto na igreja, eu vou e venho aos cultos. Agora a pergunta é: eu tenho levado no meu coração aquilo que eu tenho escutado? Eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido? Porque você não ouve nada, pelo menos nesse lugar, você não ouve nada a mais que não seja a palavra de Deus. Você não ouve. Você não ouve nada além disso. Aqui, uma jovem não vai aprender a ter relação antes do casamento. Uma vez eu estava conversando com um cara estava no banco, eu estava lá, tem muito tempo isso. E o cara descendo a linha dos crentes, vai descendo a linha dos crentes e arrebentando com o pastor. Que pastor é tudo malandro, que pastor é tudo ladrão, que só tem pastor safado, que não sei isso, que não sei aquilo. Mas entre um papo e outro, ele estava contando da tristeza que ele viveu, porque a filha dele com 14 anos ficou grávida. E aí ele teve que assumir a criança, porque o pai sabe Deus onde está. E aí a filha teve o filho, e ele estava criando o neto, ajudando, tendo que criar o neto e tal. Só que numa hora ele dá o azar de virar para falar comigo. Ele começa a falar comigo, eu começo a ouvi-lo. Até no momento que ele me dá a oportunidade de falar, aí eu virei para ele e falei assim: meu senhor, o senhor me perdoa, mas eu sou pastor. Meu irmão, o homem ficou pálido. Mas eu sou pastor. O senhor me perdoa, mas olha, eu vou falar com o senhor. O senhor falou uma porção de coisa aí.
a qual eu não me enquadro. Eu não sei os outros só falou aí, não sei quem o senhor conheceu, que é ladrão, que é safado, que é sem vergonha. Eu estou falando de mim, eu não me enquadro nisso. E Deus sabe que eu não me enquadro nisso. Falei para ele assim: agora, o senhor vai me perdoar? Se a sua filha estivesse na igreja, ela não teria engravidado com 14 anos. Porque lá, o pastor, por mais safado que seja, ele nunca ensinar no altar que a menina tinha que ter relação sexual antes do casamento e depois de uma certa idade de maturidade. Nunca você ouviu no púlpito de igreja nenhuma isso. Só me desculpa, nunca. Até desse pastor safado que o senhor está falando aí, ele não ensina isso na igreja dele. Não ia ensinar. Se a sua filha estivesse numa igreja, talvez hoje o senhor não estaria com ela. Talvez hoje o senhor estaria tendo esse gasto. Talvez hoje a sua filha não seria mãe solteira. Por quê? Porque na igreja a gente ensina a palavra de Deus. Porque na igreja a gente fala para quem quer ouvir. Para quem quer ouvir aquilo que muda a vida. Por quê? O que muda a vida, o que muda verdadeiramente a vida, é a palavra de Deus. Não adianta. A palavra de Deus muda a vida. Tanto que aqui já teve pessoas curadas de câncer, que tinha sido liberado para morrer, você sabe disso. Aqui pessoas foram curadas de aneurisma, aqui pessoas são curadas de muitas coisas, mediante a palavra de Deus, porque é a palavra que muda a vida, é a palavra que cura. Quando Jesus curava a pessoa, ele curava pelo poder da palavra. A palavra muda a vida, a palavra cura a enfermidade, a palavra importa. E eu tenho que entender isso. Se eu pego a palavra e guardo comigo e coloco ela em prática, eu sou abençoado. Irmãos, até a igreja desses malandros, até a igreja de pastor que infelizmente não é correto com Deus, se a pessoa que está na igreja desses caras ouvir a palavra de Deus, guardar e praticar, eles vão ser abençoados. Mesmo com o pastor sendo safado, eles vão ser abençoados. Por quê? Porque eles estão dando ouvido não ao pastor, mas à palavra que o pastor está lendo. E eu tenho que entender isso. Eu estou chegando às portas de 2024. 2024 está batendo as portas. E a pergunta é: qual vai ser a minha conduta no ano de 2024? Eu vou continuar selecionando o que eu quero ouvir? Irmãos, nós não estamos aqui para selecionar o que a gente quer ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que agrada a gente. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que a gente acha que é certo. Nós estamos aqui para ouvir a palavra como um todo, colocar em prática e sermos abençoados por Deus. Na hora da oferta eu falei do jovem que encheu o peito para falar para Jesus que os mandamentos ele estava desde jovem, ele pratica todos. Quando Jesus olha nos olhos dele e o ama e fala para ele vender tudo que tem e dar para os pobres e seguir ele, o jovem sai entristecido. Sabe por quê? O jovem ouviu o que não queria ouvir, mas o jovem ouviu aquilo que ia mudar a vida dele. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus olhou nos olhos dele e o amou. E Jesus dá um caminho para ele ser abençoado. Jesus o ama e mostra para ele aonde está a verdadeira bênção. Jesus o ama e fala para ele qual é o caminho que leva ele para o céu. E o jovem rejeitou, porque o jovem ele ouviu aquilo que ele queria ouvir. Quando ele ouve aquilo que não quer, ele sai fora. Ele joga fora a oportunidade da verdadeira mudança de vida dele. E é isso que a gente tem que terminar o ano
e começar o ano entendendo o que eu vou fazer, qual é a direção que a minha vida vai tomar. Eu vou continuar selecionando o que eu quero ouvir, eu vou continuar ouvindo uma parte e não ouvindo a outra. Aqui não existe distorção, aqui não existe adaptação, aqui é pregada a palavra, a genuína palavra, a que muda a vida, a que abençoa as pessoas. Agora, basta eu saber se eu estou disposto a ouvir essa palavra, ou se eu vou selecionar, ou se eu não vou querer escutar, porque aí eu passo a ser um religioso. Religioso é assim. Eu não vou falar de outras igrejas, né, outro tipo de religião, mas tem igreja que o cara vai lá no domingo, se confessa, mas sai da igreja, já na porta da igreja acende cigarro, e na esquina da igreja já abre uma garrafa de cerveja, já na esquina da igreja, e bebe ali mesmo. Ou seja, não quer saber de nada. Ele vai lá, pensa que pagou os pecados. E aí? Na igreja que eu era, 17 anos, eu me lembro da história de uma pessoa que não era cristão, passava de carrão na porta da igreja. Quem contou isso foi o pastor, não sei se ele vai lembrar. A pessoa passava na porta da igreja, dava maior ofertão, ou dízimo, sei lá, mas era bastante dinheiro, e ia embora. Ela só ia lá, parava o carro, chamava o obreiro, pegava o envelope abarrotado de dinheiro e ia embora. Todo mês a pessoa fazia isso. Não adianta que eu não vou comprar Deus com o meu dinheiro. Eu não vou comprar Deus com o meu dinheiro. Eu não vou comprar Deus se eu fizer isso, aquilo, outro. O que Deus quer é que eu ouça a palavra dele e que eu coloque em prática a palavra do Senhor. É que eu aprenda que a palavra de Deus foi feita para ser vivida, foi feita para ser obedecida, porque senão chega uma hora que vem a cobrança, mais cedo ou mais tarde. Eu estava falando disso com a Eliane hoje. A mãe dela hoje passa por esse processo, depois de muito velha, com mais de 90 anos, está passando, meu irmão, o pão que o diabo amassou, está sofrendo que só Jesus. E sabe qual é o pior? A Eliane, nem ninguém pode fazer nada. A Eliane cuida, a Eliane faz o que tem que fazer, depois o irmão vai lá, todo mundo junto, mas o que ela está passando e ninguém pode tomar o lugar dela. Ela está passando. Aí eu estava falando para ela, o que acontece? Não foi uma pessoa fácil a vida toda, não foi uma pessoa difícil. Teve tudo bom e melhor. Teve um marido abençoado, uma bênção, um dos melhores homens que eu conheci na minha vida. Teve uma vida regalada, teve 3 filhos, nenhum virou maconheiro, cheirador, safado. Está todos 3 casados há mais de 30 anos. Eu acho que a gente, a Eliane, temos menos tempo de casado ali naquela família. Todo mundo está casado com a mesma mulher,
há mais de 30 anos. Todos são formados por nível superior. Olha a bênção que Deus deu para ela. Só que chegou no finalzinho de vida dela, veio a lapada. No finalzinho de vida dela, veio a cobrança. Porque um dia a cobrança veio. A desobediência era isso. E uma pessoa que viveu na igreja, o marido e os filhos se converteram a Deus através dela. Através dela ir para a igreja. Mas ia para a igreja, escutava e não queria ouvir nada. Sempre escutou a palavra de Deus. Eu sempre ensinei a palavra de Deus para ela, mas ela só ouve e ela só aprende aquilo que ela quer. Aquilo que ela não quer, simplesmente ela deleta. Viveu uma vida inteira assim. Chegou agora do acerto. A gente vai vivendo como se nada fosse acontecer até a hora que Deus quiser. Porque quando chega um tempo, vem a cobrança. Então, por isso que a Bíblia fala o que? É melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque se eu vivo ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, eu vou viver uma vida abençoada. Eu vou viver uma vida que vai me levar no caminho de milagre, no caminho do céu. Agora, não adianta eu vir para a igreja e ouço hoje, e ouço amanhã, e ouço depois, e ouço depois, e ouço depois, e não pratico aquilo que aprendo. E não coloco em prática aquilo que eu estou ouvindo. E não falo aquilo que Deus ordena. Irmão, filho que desobedece pai se ferra. Não é assim? No mundo humano não é assim. Se tu fala com teu filho, não pode botar o dedo na tomada que dá choque. Não pode botar, olha, não bota o dedo na tomada que dá choque. Se você se distrair e ele botar o dedo na tomada, ele vai tomar no chocão. Vai doer, vai chorar, vai machucar, mas e aí? Às vezes tu fala para a criança, não vai para ali, cuidado, tu vai cair, vai se machucar. Um tempo atrás o Alisson estava aqui, o Arthur estava girando ali no negócio ali. Eu falei para ele, não faz isso, vai cair, não faz isso, vai se machucar. 2 dias depois, quebrou o queixo. O Alisson acabou o culto, foi parar no UPA, tomou os pontos no queixo. Por que passou por isso? Porque não ouviu. Quem desobedece o pai sofre. É assim. No mundo espiritual não tem diferença. Se eu não obedeço, eu vou pagar pela desobediência. Não tem jeito. Eu vou sofrer por não dar ouvido àquilo que meu pai tem ensinado, aquilo que meu pai tem falado. Por quê? O pai, ele fala em todo momento. O pai está falando agora. Nesse exato momento, o pai fala. Aí eu não pratico, aí eu não ouço, aí eu não coloco em prática, eu vou sofrer. Eu vou pagar o preço da desobediência. Por quê? Quando você dá uma ordem do teu filho, você não quer que ele concorde contigo. Vai me dizer a mim. Quando você dá uma ordem ao teu filho, você quer que ele obedeça. Se você fala para o teu filho, vem, ele não tem a opção de não vir.
Ele não tem escolha de não vir. Quando fala vem, é para ele vir. Você não dá a opção de escolha. Com Deus é a mesma coisa. Deus fala, a nossa escolha é fazer. Deus fala, a nossa escolha é obedecer. Porque senão eu vou pagar. Porque senão eu vou sofrer. Em algum momento vai chegar a conta. Deus fala com Samuel. Samuel avisa Eli: olha, vai chegar a conta. Deus vai cobrar essa conta aí. De muito tempo. Essa conta que vem de anos. Deus vai cobrar. E a pergunta para nós é: nós vamos pegar na virada para 2024 ser o ano da conquista. Mas, irmão, a minha oração vai ser que essa igreja seja, que para essa igreja, que verdadeiramente 2024 venha a ser o ano da conquista. Essa vai ser a minha oração. Mas eu tenho que entender o seguinte, que a conquista ela vem quando eu pratico o que eu ouço. É simples. A conquista ela chega quando eu coloco em prática aquilo que Deus fala. Não adianta eu esperar conquista na desobediência. Não adianta eu esperar conquista se eu não pratico aquilo que Deus tem falado no altar, aquilo que Deus tem ensinado. Não adianta. Não adianta. Aí aquele banner vai ser só um banner. Vai ser só um banner. E talvez você chegue no final de 2024 e você olhe para o banner e fale assim: não vi acontecer nada. Talvez você tenha olhado 2023 todo para outro banner e olhou e falou: isso não foi verdade na minha vida. Isso aí não aconteceu comigo. Por quê? Por que não aconteceu? Esse texto, irmão, eu não tiro da minha cabeça. Isso aí, todo final de ano, Deus tem me dado ao longo desses anos a direção para a igreja do ano seguinte. E Deus me deu esse texto, e Deus me deu o nome daquilo que vai ser o nosso ano 2024. Mas ele pode não ser verdade na tua vida. Espero que seja, mas pode não ser. Por quê? Porque a decisão é minha. A escolha é minha. O que eu quero ou não quero? Esse obreiro que eu tinha aqui, na igreja que ele era, o pastor estimulava que no culto da virada, na hora da oferta, as pessoas colocavam um valor que doesse no bolso, um valor diferenciado. Ele é uma igreja grande e estimulava as pessoas a ofertar a Deus para que o ano seguinte fosse um ano abençoado de abundância, mas tinha que ser uma oferta que doesse no bolso. Eu nunca falei nada disso, eu nunca ensinei isso, eu deixo cada um ser cada um. Nesse ano, no final do ano na igreja lá, esse irmão, ele pegou a igreja, botou porcelanato no chão da igreja toda, fez a frente, azulejou a frente da igreja toda, que ela parecia piscada, fez a elétrica da igreja toda e pintou a parede. Irmão,
ele gastou um dinheiro, que aquilo ali não foi nenhum 5, 6 mil reais, foi mais, porque eu acho que só 2.500 foi a elétrica da igreja que ele fez, mas a pintura da igreja toda, e não foi ele que fez, ele pagou profissional para fazer, mas o porcelanato da melhor qualidade que ele botou no chão da igreja, e mais o azulejo que ele azulejou a frente toda da igreja. Ele gastou um dinheiro ali. Por quê? Porque ele quis agradar a Deus. Aí eu pergunto, tu acha que Deus não se agradou da sua igreja? Tu acha que Deus não abençoou ele por isso? Por quê? Porque o cara fez, eu não mandei nada, eu não pedi nada, o cara fez porque ele vinha com esse ensinamento daquela igreja e ele via como era abençoado por fazer esse tipo de coisa. Ou seja, as pessoas fazendo com sinceridade, as pessoas eram abençoadas. Então ele tinha trocado de igreja, mas ele não queria deixar de ser abençoado de uma forma ou de outra, ele queria pegar essa bênção para ele. Porque lá ele via as pessoas sendo abençoadas, por quê? Porque as pessoas chegavam no culto da virada, as pessoas puxavam o valor que doía no seu bolso. Puxavam o valor que doía, né? Não era um valor que... Era um valor que ia machucar. Então, ele quis abençoar. Então, o que eu estou falando isso? Nós temos que aprender a querer sempre a mais. Nunca queira fazer a menos para Deus. Irmão, nada que você faz a mais, Deus vai deixar em branco para a sua vida. Nada. Nada. Nunca queira cumprir a palavra de Deus para menos. Sempre queira cumprir a palavra de Deus para mais. Sempre para mais. Sempre faça o melhor que você puder fazer. Sempre faça o melhor que você puder fazer. Nunca faça a menos. Porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos e colocá-los em prática. É para isso que eu venho para a igreja. Eu venho para a igreja para aprender, eu venho para a igreja para estudar, e eu venho para a igreja para praticar. Porque dessa forma eu vou ter uma vida abençoada e eu vou ter uma vida que me leva para o céu. Então, que nós possamos querer isso para a nossa vida, começar a mudar essa história hoje, porque o ano está acabando agora em poucos dias, e aí eu preciso que mude as coisas para o ano que vem. Eu preciso que as coisas venham melhorar para a minha vida no ano que vem. E só vai melhorar se eu ouvir os ensinamentos de Deus, a boca de Deus falando através da sua igreja, do seu altar, e que eu praticar, eu querer praticar, eu querer dar ouvidos, eu querer fazer. Isso vai fazer de mim uma pessoa vitoriosa, vai fazer de mim uma pessoa abençoada. Eu tenho que começar a querer mudar essa situação. Então, nessa noite, a minha oração nesse culto de quinta-feira desta oração, não há restauração na desobediência. Não há. Não há restauração. Como eu falei aqui, todo filho que não ouve o pai se arrebenta. No mundo espiritual é a mesma coisa, não tem mudança. É até pior.
porque nós, como pai, falhamos. Nós muitas das vezes passamos a mão na cabeça do filho errado. Só que Deus não. Deus não passa a mão na cabeça do filho errado. Então a minha oração nessa noite vai ser para que nós possamos começar 2024 dando verdadeiramente ouvidos à palavra de Deus. Aleluia. Coloque em pé.